Alô galera, aqui quem fala é Matheus de Oliveira, estamos aqui para mais um vídeo do canal TT Tuto. Eu gostaria de estar pedindo desculpas a todos os meus inscritos e a todas as pessoas que estão acompanhando e estão fazendo desse canal um sucesso de visualizações, mesmo tendo poucos vídeos. Pelo longo período que eu fiquei sem postar nada, foram momentos perturbados, porém bons da minha vida. Eu entrei na faculdade da UFSCar de Ciência da Computação. Por problemas particulares eu tive que sair, mas já estou em outra faculdade e eu gostaria de voltar com os vídeos. Eu tive um feedback muito bom pela parte de vocês na questão de qualidade dos vídeos, qualidade da matéria em si. E é isso, galera, vamos lá. Voltando ao que a gente estávamos fazendo, eu vejo muitos canais aí que vão jogando conteúdo e não se importam se as pessoas realmente estão aprendendo ou se está tendo uma continuidade no ensino. Justamente por isso, a cada 5 aulas eu vou fazer um resumão de tudo que foi passado nas últimas 5 aulas. E hoje é o 6º vídeo, ou seja, hoje é um resumão. Exatamente. Então hoje a gente vai estar vendo tudo que a gente viu nas 5 primeiras aulas, bem rapidamente. Lembrando que essa aula não serve para a gente aprender passo a passo. Passo a passo você volta lá na aula 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, e lá está o nosso conteúdo. Aqui é só uma aulinha mesmo para relembrar que a partir da próxima aula começa a ficar mais legal ainda o curso. Aqui está aquela nossa pasta tutorial, já não tem mais aqueles arquivos aqui, porque eu vou estar criando outros novos. E vamos lá. Estou abrindo aqui o Notepad++. Vou colocar a linguagem HTML. Vamos relembrar a estruturinha básica bem rapidamente. HTML. Vou fechar o meu HTML. Opa, no HTML não existe. Vou fechar meu HTML. Dentro do meu HTML, o que tem? O meu cabeçalho, o meu head. Vou fechar o meu head. Aí dentro do meu head, o que tem? Eu posso colocar o meu título, o título da minha página, que vai lá na abinha. E fecho meu título. No caso aqui, o título da minha página eu vou colocar resumão, que é o título da nossa aula de hoje. Aqui dentro também eu posso ter a questão do UTF e eu posso ter a questão de linkar o CSS, como já vimos na última aula. Aqui dentro da HTML, mas fora do head, a gente tem o body, exatamente, o corpo da nossa página. Todo o conteúdo da nossa página vai aqui dentro. Então, dentro do body, a gente pode colocar todo o conteúdo da nossa página. E aqui a gente vamos relembrar algumas coisas que a gente aprendeu. A gente aprendeu do H1, títulos. Título. Vamos fechar o nosso H1. Temos de vários tamanhos. Temos o H1, se eu quiser fazer menor, eu colocaria H2. E assim sucessivamente até o H6. Correto? Vamos fechar aqui. Aprendemos também sobre o parágrafo. Abre P, parágrafo, fecha o meu P. Ou seja, essa tag faz com que eu escreva uma frase ou um conjunto, um parágrafo mesmo, e dê um espaço de parágrafo para o próximo texto que virá aqui embaixo. Só que se eu quiser escrever um texto só e apenas pular a linha sem um espaço de parágrafo, aprendemos a tag BR. Isso aqui são tudo tags de formatação de texto, galera. Aprendemos também a questão de listas. Como que eu faço uma lista? Eu abro uma lista com um L, ou seja, o que é uma L? É uma lista não ordenada. Dentro da minha lista eu tenho linhas, LI, linha 1. Vou fechar aqui minha linha 1. Vou dar um Ctrl D aqui. Aqui seria minha linha 2. E assim sucessivamente. E aí eu teria que vir aqui e fechar o L, a minha lista não ordenada. Ou seja, ela só vai ter pontinhos em cada um dos meus itens. Se eu quisesse que tivesse primeiro, segundo, terceiro, em vez de UL, que é uma lista não ordenada, eu colocaria OL, que é uma order list, ou seja, uma lista ordenada. Estaria aqui 1, 2 e etc. Além de lista, vimos também a questão de tabela. Como que eu faço uma tabela? Table. Abro o table, fecho o table, ou seja, eu abro e fecho minha tabela. Dentro de tabelas a gente tem o que? A gente tem linhas e colunas. Primeiro a gente cria a nossa linha, exatamente, a nossa primeira linha. Vou fechar a minha primeira linha aqui. Dentro da minha primeira linha vão ter quantas colunas? Eu posso definir aqui como que eu coloco coluna
TD, exatamente, TD. Abro minha coluna, fecho minha coluna. E aqui eu escreveria um comentário. Por exemplo, eu quero ter uma linha com duas colunas. Eu viria aqui, colocaria TD, colocaria o conteúdo da segunda coluna, fecharia minha segunda coluna. E se eu quisesse ter duas linhas com duas colunas? Aqui eu tenho uma linha com duas colunas. Eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, pronto. Eu tenho uma linha com duas colunas, agora eu tenho outra linha com mais duas colunas. E assim eu iria formando a minha tabela. Vamos fechar aqui, tabela. Tabela é mais isso aí mesmo. Aprender a colocar linhas e colunas. Aprendemos sobre atributos. Vamos ver os atributos, por exemplo, na div. Lembrando aquele esqueminha de seletor, propriedade e valor, onde o seletor é a tag, a propriedade, por exemplo, é o border de uma tabela, e o valor, por exemplo, um pixel da borda. Vamos lá ver agora a questão de div, como criar uma div. Abro, e o que é div? É um bloco de conteúdo. Bloco de conteúdo. Vamos lembrar disso, div é muito importante para o nosso aprendizado. Então aqui eu teria meu bloco de conteúdo. E aqui, por exemplo, eu poderia colocar que esse meu bloco de conteúdo vai ter o width, ou seja, a largura. Ele vai ter 100 pixels. Eu posso colocar que ele vai ter a altura. Opa, é o contrário aqui, o T e o H. Posso colocar que ele vai ter a altura de 100 pixels também. Lembrando que isso aqui eu estou colocando, ó, seletor, propriedade e valor. Só que isso aqui é interno do HTML, não envolve nada de CSS. E a gente já viu CSS interno, já viu CSS inline e já viu CSS externo, que a gente cria outro documento, vem dentro do head aqui, linka e puxa esse conteúdo para dentro dessa página. Que a gente viu que a gente não polui o nosso HTML, toda a parte de estilo fica no CSS, enquanto aqui fica só a nossa estrutura. Mas aqui é mais um modo demonstrativo dos atributos que vimos, como por exemplo altura, largura, ao contrário, né? Largura, altura e etc. Poderíamos colocar também um BG color, que seria o background color, seria igual a aprendemos cores hexadecimais, por exemplo, o preto, que seria 00 no red, 00 no green e 00 no blue. Vamos dar um Ctrl S, vamos salvar lá na nossa pastinha. Cadê a nossa pastinha tutoriais? Tutorial. Vamos chamar de index. Lembra? A primeira página sempre chamando index. Vamos dar um salvar. O que mais tem que a gente já viu também? Já vimos também a questão de colocar imagem. Como coloca uma imagem? IMG, CRC, ou seja, ser pesquisa, da onde ela vem? No caso eu tenho uma imagem na minha pasta que chama teteu tuto. O formato dessa minha imagem está em PNG, então ponto .png. Fecho aqui a minha aspas dupla, fecho o meu comando, posso até colocar uma barra aqui para ele fechar realmente. E vou dar um Ctrl S, vamos ver se vai puxar lá dentro da nossa pasta, vamos ver se vai puxar essa imagem teteu tuto. Aí está a nossa imagem. E se eu quiser controlar através de atributos essa minha imagem, eu posso colocar aqui que eu quero que ela tenha de altura 90% da minha página e eu quero que ela tenha contrário. E eu quero que ela tenha de altura 500 pixels. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, vou dar um F5 e vou lá. Ela tem 90% de largura e tem 500 pixels de altura. Lembrando que eu estou passando rapidinho, gente, porque essa aula é um resumão. Eu tenho que resumir as 5 aulas em uma só, então para a aula não ficar muito longa, e também foi o que eu falei. Se você não está conseguindo aprender o que está aqui, se você, não estou conseguindo acompanhar ele, então quer dizer, não estou conseguindo acompanhar na imagem. Quer dizer que você precisa voltar lá na nossa aula 4 e revisar quando eu expliquei detalhadamente como colocar uma imagem. Essa aula é só para a gente relembrar, para a gente poder continuar o curso. E se você estiver conseguindo acompanhar, parabéns, você realmente aprendeu e você está pronto para que a gente possa continuar. E vamos relembrar os 3 tipos de CSS? Eu não vou fazer, mas vamos relembrar onde que eles vão? Por exemplo, existe o CSS inline, que eu poderia criar uma div, colocar o conteúdo da div, fecharia o conteúdo da minha div, certo? E aí onde que eu colocaria? Aqui. Eu viria aqui,
e colocaria style, por exemplo, style, e abriria aqui o meu CSS. Poderia colocar border, aí no CSS é 2 pontos, não é igual. Opa, colocaria um pixel aqui e daria um Ctrl S. E aqui estaria o meu CSS interno. Além do inline, desculpa, temos também o interno. O interno viria aqui, ó, dentro do head. Eu chamaria aqui style. Aí colocaria o tipo, né? Que tipo de style que é? Type. Aí seria text CSS. Aí aqui dentro desse meu style, eu estaria colocando a questão do que eu quero realmente. Eu fecharia aqui meu style, né? E colocaria como se fosse o meu estilo mesmo. Por exemplo, border. Eu quero que minha borda não, desculpa. Colocaria minha tag, né? Div. Abriria e fecharia minha chave. Opa. E aí aqui dentro eu colocaria meu conteúdo. Por exemplo, eu quero que a border da minha div tenha um pixel. Color da minha letra seja, por exemplo, red. Opa. Red eu posso escrever, eu posso colocar em hexadecimal. E é isso aí. Esse aqui seria o style interno. E além desse a gente teria o style externo, que eu criaria um novo documento, colocaria CSS, salvaria ele como, por exemplo, o nome style. E aqui eu viria e colocaria o link. Lembra? O link rel, tal. E aí lá no nosso href desse coisa, a gente linkaria com o nome desse documento aqui. E ele puxaria todos os meus estilos dessa página à parte. Esse é o modelo mais adequado, porque você não polui o seu HTML com muito conteúdo. Aqui fica mais para a parte estrutural, enquanto a página, o arquivo CSS fica com a parte de design. E é isso, pessoal, que a gente viu até agora no curso, de forma bem resumida. Se você ficou com dúvida em alguma coisa, volta nas outras aulas, dá uma olhada. A partir da próxima aula a gente vai ver classes, que são muito importantes para o nosso conhecimento. É uma coisa que faz o seu conhecimento expandir muito. É uma aula muito legal, não perca a próxima aula. Depois veremos também a questão da ID. Veremos como usar uma lista para criar menu. E é isso aí, pessoal. Continue acompanhando. Muito obrigado por sempre acompanhar. E é isso aí. Até a próxima. Fui!